Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula online de Sociologia Rural. Aqui é o professor Thiago Ribeiro da Costa falando e mais uma vez é um enorme prazer em recebê-los. Essa é a nossa primeira aula online. Como é a nossa primeira aula online, é interessante que nós façamos uma breve revisão daquilo que nós abordamos em nível teórico nas aulas anteriores, até para que nós possamos situar a você que está nos assistindo quais foram os assuntos que nós abordamos até agora, até mesmo considerando o fato de que nas nossas disciplinas pode ter havido algum estudante que não participou das aulas iniciais, então é interessante nós fazermos esse exercício revisional para que nós possamos recapitular as situações, para que nós possamos entender em que ponto estamos na nossa disciplina. E, logicamente, depois desse momento revisional, nós vamos partir para um assunto novo, um assunto que eu particularmente gosto bastante, que é a caracterização das populações rurais. Bom, no primeiro momento da nossa disciplina, todos vocês se lembram que nós fizemos uma análise sobre a terminologia ou sobre o termo sociologia. O que é a sociologia? A sociologia nada mais é do que estudo científico da sociedade ou do tecido social. É a área da ciência que cuida da análise das relações sociais existentes entre as pessoas. E na sociologia, alguns temas são bastante inerentes, como, por exemplo, a pirâmide social, pirâmide etária, as classes sociais, a questão dos movimentos sociais também, e no que tange a sociologia rural, logicamente, nós estaremos falando sobre a questão de posse de terras, nós estaremos falando sobre a caracterização da população rural, seus costumes, seus saberes, suas tradições, os seus próprios movimentos sociais e a caracterização dos diferentes estratos. Por exemplo, o que vem a ser uma agricultura camponesa, o que vem a ser a agricultura familiar, o que são os quilombolas, os ribeirinhos e principalmente analisar a dicotomia que existe entre o rural e o urbano, que é algo muito presente ainda nos dias atuais. Por incrível que pareça, uma dicotomização que aqui no Brasil começou por volta de 1920, ela persiste até hoje e até hoje nós temos que explicar algumas questões ligadas às diferenças existentes entre o urbano e o rural e por que o rural ainda não recebe o mesmo montante de políticas públicas que se vê no urbano. E dentro do rural ainda temos a mesma dicotomização entre agricultura patronal e agricultura familiar. E nós devemos, por meio da sociologia rural, compreender por que a agricultura familiar demorou tanto tempo para ter as suas próprias políticas públicas transformadas em realidade, algo que aconteceu somente em 2006. Então, a sociologia aborda todo este universo de assuntos, questões de gênero, questões de raça, questões de etnia, modelos produtivos e também a gênese dos movimentos sociais. Bom, a partir de qual momento então nós podemos dizer que a sociologia rural passou a ser estudada? Bom, ela tem muita semelhança, na verdade, com a parte de direito agrário, porque na disciplina de direito agrário, todos vocês viram ou quem já passou por essa disciplina sabe disso, quem está passando por essa disciplina está vendo nesse momento, né? E quem já viu sociologia rural, quem está no 4º ano, por exemplo, já deve ter visto isso, se não verá isso lá no 5º ano, né? Pela disciplina correspondente. Então, quando nós falamos em direito agrário, a gênese do direito agrário também se confunde muito com a gênese da sociologia rural, levando-se em consideração que as primeiras definições de sociedade, elas estavam focadas no modelo de produção de alimentos e no uso do espaço rural. A partir então de um momento em que nós tivemos a transformação desse espaço rural para a produção de alimentos, é que a sociologia rural surgiu e a disputa pela terra, a disputa pelos direitos e até mesmo a coordenação do uso da terra passou a ser tema da sociologia rural, principalmente a partir do momento que as primeiras leis foram criadas.
Vocês se lembram muito bem, nós falamos sobre o Código de Hammurabi, nós falamos sobre a Lei das 12 Tábuas, nós falamos sobre a Pax Romana e, claro, na Idade Moderna já, começamos a falar não mais sobre legislações, mas nós falamos sobre doutrinadores. Um deles é o Leon Duguy, que é do século XVIII para o século XIX, ele que foi muito influenciado pela Revolução Francesa, pelos pensamentos de liberdade, igualdade, fraternidade, uma sociedade muito mais liberal, uma sociedade muito mais pautada no estado de bem-estar social. Esse pensamento de Leon Duguy é que preencheu todos os estudos sobre a sociologia rural no século XIX e também no século XX, especialmente considerando que o espaço rural e não somente a propriedade rural deveriam cumprir com a sua função social. Então é com base neste histórico que hoje nós estudamos a sociologia rural como uma das mais importantes áreas. E ainda fazendo uma breve recapitulação nesse momento inicial, nós abordamos um pouco sobre a questão da gênese dos movimentos sociais. Os movimentos sociais no mundo se iniciaram por volta também do século XVIII para o século XIX. As ligas campesinas lá da Inglaterra. A Inglaterra teve o seu movimento de reforma agrária por meio da coroa britânica, que tomou todas as terras para si e promoveu um processo de redistribuição. Na verdade, o que se sabe acerca dessa revolução camponesa é que o governo, a coroa britânica, tomou as terras para forçar um êxodo rural, uma vez que nas grandes cidades havia necessidade de grande contingente de mão de obra. Então as pessoas que um dia estavam no campo migraram para as cidades para ter os seus empregos nas indústrias. No entanto, muitos de lá não concordaram com esse acordo, com esse rearranjo espacial, pois isso até feria a soberania da produção familiar. E com base nisso, a Revolução Camponesa foi gerada, os primeiros movimentos camponeses foram gerados e isso acabou contaminando ideologicamente todos os demais movimentos sociais que surgiram ao longo do tempo. Principalmente após o movimento corporativista, o movimento sindicalista italiano da década de 1940. E também nós não devemos esquecer sobre a influência dos movimentos comunistas pós-Segunda Guerra Mundial. Havia uma grande necessidade de termos uma fixação ideológica país a país. E aqui no Brasil nós tivemos sim uma fixação ideológica muito mais pautada nos ideais capitalistas, nos ideais ligados aos Estados Unidos, o American Way of Life. No entanto, nós tivemos também a entrada pontual do comunismo, principalmente com a formação do Partido Comunista Brasileiro na década de 1940. E em 1948 para 1949, nós tivemos a fundação do primeiro movimento social campesino brasileiro, que eram as Ligas Camponesas. E a partir daí, nós tivemos toda uma evolução para a formação do que nós temos hoje em termos de configuração dos movimentos sociais e configuração até mesmo da agricultura familiar. Porém, essa é uma temática que nós vamos discutir ao longo desta aula. Bom, a partir de agora, vocês deixarão de ver a minha imagem, apenas ouvirão a minha voz, pautado sobre os slides. E por meio dos slides eu vou explicando mais detalhes para vocês, um pouquinho ainda sobre o histórico e mais à frente com relação à caracterização da agricultura familiar como um todo, ok? E depois no finalzinho da aula nós voltamos para fazer um fechamento das ideias que nós tivemos aqui nesse discurso, tá bom? Vamos lá então, espero que vocês gostem. Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula de Sociologia e Cooperativismo, vocês viram que há pouco nós fizemos um breve histórico da nossa disciplina e dos assuntos que nós vimos. Então, podemos dizer que nós estamos falando sobre a década de 1990 e também a década de 2000. Antes disso, vocês viram todo o desenrolar dos temas e nós chegamos, inclusive, a falar em sala de aula sobre o surgimento dos movimentos sociais em busca da questão agrária. A reforma agrária era a principal pauta dos processos ligados aos movimentos sociais, mas ao mesmo tempo nós podemos notar que a agroecologia, os modelos tradicionais de produção
e da mesma forma a defesa da própria agricultura familiar, da agricultura camponesa, também se faziam presentes nas lutas ligadas aos movimentos sociais. E nós destacamos nas nossas últimas aulas a questão do Grito da Terra, que foi um dos movimentos mais marcantes do ponto de vista de lutas agrárias, principalmente acontecendo no interior de São Paulo em 1994, mas também se espalhando por vários rincões do Brasil, culminando com a morte de muitas pessoas, tanto das defesas do país, das Forças Nacionais de Defesa, neste caso estou me referindo à Polícia Militar, Polícia Civil, e também, do outro lado, houve mortes de vários representantes dos movimentos sociais. Acontece que, a partir deste movimento, que foi o ápice da insatisfação da agricultura familiar, da agricultura campesina, da agroecologia e dos movimentos sociais como um todo, houve uma evolução e uma criação de políticas públicas, a partir, logicamente, de 1995, que estabeleceu um movimento de transformação social do espaço rural. Inicialmente, por meio da criação de algumas políticas públicas bastante interessantes. Nós havíamos falado em aula que em 1996 a primeira política pública ligada a essa nova transformação do espaço rural foi o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que foi um dos primeiros programas focados no fornecimento de crédito para um segmento de agricultura que até então não era reconhecido, embora existisse. Até eu fiz uma brincadeira com a turma do noturno, com a turma do matutino nós não chegamos a falar dessa maneira. Mas eu pedi para que vocês fizessem uma anotação no caderno, colocando em cores diferentes, vermelho, azul, roxo, caneta com glitter, o que vocês quiserem, que o PRONAF foi a primeira política pública que trouxe a afirmação desta categoria de agricultores que existia, mas que não era reconhecido por meio das políticas públicas. Ou seja, houve o reconhecimento da agricultura familiar. E a partir desse reconhecimento, logicamente que nós tivemos todo um processo de geração de outras políticas públicas de maneira pontual em princípio, só que a partir da década de 2000, essas políticas públicas elas se juntaram, se aglutinaram, concatenaram-se entre si para formar o que nós temos hoje de políticas públicas ligadas à agricultura familiar. Essa breve introdução se faz necessária para que nós possamos nivelar qual é o contexto desta transformação do espaço rural, que é a temática da nossa aula. Portanto, a temática da aula é transformação do espaço rural e a nova agricultura familiar. Algumas pessoas podem até achar um pouco estranho a temática, o último termo, né? A nova agricultura familiar. Quer dizer que existia uma velha agricultura familiar? Não é nesse sentido que nós colocamos esta informação. É muito mais no sentido de que estamos falando de um determinado momento histórico onde a agricultura familiar passou a ser reconhecida pelas políticas públicas. Embora, vocês sabem muito bem, a agricultura familiar existiu ao longo das décadas e podemos dizer até ao longo dos milênios, uma vez que a agricultura em si, ela nasceu com bases familiares, e posso dizer mais, ela nasceu com bases agroecológicas, isso há 10 mil anos antes de Cristo. Então esse termo, nova agricultura familiar, se faz necessário porque no Brasil, a partir de 1996, houve o reconhecimento oficial da agricultura familiar em uma política pública, ok? Vamos à frente então. Só retrocedendo também um pouquinho na história, a chave que fez esse processo todo acontecer se iniciou após os movimentos revolucionários, movimentos tecnológicos da Revolução Verde. E essa frase que nós colocamos aqui no slide é uma frase bem marcante, bem interessante, porque eu imagino que vários dos pais de vocês, das mães de vocês, avós, tiveram que passar por uma situação semelhante. A gente veio para a cidade em busca de uma condição melhor para sobreviver.
ou seja, em busca de condições melhores para a sua sobrevivência. Se vocês se lembrarem, na década de 1950 até 1980, houve a formação de um pacote tecnológico e produtivo para a agricultura patronal, para a formação dos sistemas agroindustriais das cadeias produtivas agroexportadoras. Então, diversos pilares da Revolução Verde foram montados. A exemplo do pilar ligado à reforma agrária, do pilar ligado à pesquisa e inovação, do pilar ligado à assistência técnica e extensão rural e principalmente ligado a crédito agrícola. Justamente esse último pilar é que fez com que muitos dos produtores que se aventuraram a embarcar nesse modelo tecnológico da Revolução Verde, é justamente esse embarque, esse pilar ligado ao crédito rural, crédito agrícola, que fez com que vários desses produtores perdessem as suas terras. Por quê? Muitos deles davam as suas terras como garantia dos financiamentos. E como vocês sabem, nós temos várias intempéries que podem atrapalhar a produção. Naquela época, ainda hoje, nós podemos dizer que em vários sistemas produtivos é isso que acontece. O Brasil era pautado em monocultura cafeeira neste momento. Eram poucos os sistemas produtivos em 1950 que enveredaram para a produção de milho, para a produção de arroz, para a produção de trigo e também para a produção da soja, que estava adentrando os territórios rurais naquela época. Uma vez que as intempéries climáticas forçam com que a planta de café não resista, principalmente a questão da geada, muitos produtores não têm a sua produção no ano. Então eles não têm renda entrando e não têm condições de pagar as parcelas do financiamento. Com base nisso, as terras são levadas a leilão e esse leilão faz com que outros donos mais capitalizados possam adquirir aquela terra, fazendo com que esses produtores migrem para as grandes cidades pela falta de acesso a sistemas de produção. E isso se repetiu ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, sendo uma das pautas também de batalha dos movimentos sociais, conforme nós comentamos. Chegamos então ao impasse. Ao mesmo tempo em que nós temos no campo uma agricultura familiar não reconhecida, a agroecologia criando bases tecnológicas para ser reconhecida. E o processo de êxodo rural, embora tenha diminuído, ele ainda está presente, mas o êxodo rural hoje ele se configura de uma forma um pouco diferente, ele não está tão embasado na questão da concentração das terras, e sim na migração populacional do rural para atividades dentro de uma mesma cadeia produtiva. O que isso significa? O produtor rural, ele sai do segmento dentro da porteira, ele não está mais presente no segmento dentro da porteira, ele abandona este segmento pelas dificuldades que ele encontra, isso principalmente na década de 1990, e ele migra para as cadeias produtivas, ou melhor, ele migra dentro de uma mesma cadeia produtiva, só que mais a jusante dessa cadeia produtiva, ou seja, ele sai do dentro da porteira e começa a exercer a sua atividade no depois da porteira, por exemplo, em uma agroindústria ou no setor de serviços, ou ainda ele atua no segmento antes da porteira, com a comercialização de insumos, tais como sementes, mudas, fertilizantes e outros. Então, o que se percebe é um deslocamento das atividades ligadas ao dentro da porteira. Mas há uma ligação bastante interessante desses ex-produtores rurais nas cadeias produtivas do agro. Isso é interessante de darmos o destaque. Nós podemos ver aqui no gráfico da tela a distribuição da população brasileira justamente no censo do IBGE do ano 2000. Naquela época nós tínhamos a população rural com 19%. O restante estava na cidade. Então nós poderíamos dizer que a configuração populacional do Brasil era pautada em 2 agricultores para 8 citadinos, para 8 pessoas que residem nas cidades. Okay? Não significa dizer que dentro dessa população rural, estes 2 agricultores necessariamente estão produzindo alimentos. Podem ser pessoas que ainda residem na zona rural, mas que estão deslocados na cadeia produtiva, conforme eu havia falado. Isso é derivado do movimento tecnológico, econômico, social e produtivo da Revolução Verde. Okay?
Se nós observarmos o gráfico relacionado a 2010, conforme vocês estão vendo neste outro gráfico, a população rural encolheu para 16%. Nós passamos de 19% para 16%, uma queda aproximada de 0,3% ao ano, enquanto a população urbana tem 84% neste momento. Nós devemos falar neste momento porque nós não temos nenhum dado oficial acerca da atual configuração populacional do Brasil, uma vez que neste ano, exatamente em 2020, é que nós teríamos o censo 2020, que trabalharia novamente esses dados e nos daria uma resposta sobre quem está no campo, quem está no meio rural e quem está na cidade. Porém, dado o censo rural de 2016, nós podemos afirmar que, na atualidade, há uma tendência de diminuição de pessoas no ambiente rural de 16% para 14% ou até 12%, e na população urbana crescendo até 86% ou 88%. Então, levando-se isso em consideração, nós podemos dizer que a proporção hoje é mais drástica, é mais crítica. Nós temos uma pessoa no campo alimentando 9 pessoas na cidade. E essa proporção ainda pode ser menor, levando-se em consideração que nós temos determinados casos em que os trabalhadores não estão diretamente ligados à produção dentro da porteira, conforme eu havia falado. Então essa proporção pode ser até um pouco menor, talvez 0,8, 0,7 pessoas no campo para o restante das pessoas na cidade. Isso é algo extremamente perigoso, porque essa produção dentro da porteira majoritariamente está concentrada nas grandes culturas e minoritariamente está concentrado na produção de gêneros alimentícios mais diversificados ligados à agricultura familiar. Todavia, essas questões que estão aqui na tela são questões que nós discutimos, mas eu acho interessante a gente fazer uma problematização acerca disso. A população rural está encolhendo de fato? Está havendo uma urbanização do campo? Essas duas questões são relevantes ao quantitativo populacional, mas nós podemos respondê-la da seguinte maneira. Apesar de que há uma redução na população rural, nós não podemos dizer que o número de pessoas empregadas em atividades tipicamente rurais esteja diminuindo. Na verdade, a diminuição dessa população ligada a atividades do rural é uma diminuição menos drástica, conforme eu havia falado, porque há esse deslocamento dentro da mesma cadeia produtiva ou de cadeias produtivas dentro do agro. Ao mesmo momento, nós podemos evidenciar que nós temos sim um processo de tecnificação no campo, não somente na macroindústria, por exemplo, uma cooperativa chegando numa zona rural, colocando um entreposto para processamento de soja, para processamento de milho, ou até mesmo uma grande agroindústria, um grande abatedouro, um grande frigorífico instalado numa zona rural. Isso acontece, logicamente, mas não é só isso. Nós estamos observando também que o próprio produtor rural, o próprio agricultor familiar, com todas essas dificuldades observadas até meados da década de 90, ele começou por si só, e também com a formação das novas políticas públicas, começou a se especializar. Ou seja, ele começou a trabalhar métodos de produção mais artesanal, uma agroindustrialização, digamos, de menor impacto, de um menor processamento de produtos, mas é uma agroindustrialização dentro da sua propriedade. Então nós podemos dizer que está havendo não uma urbanização, mas um renascimento do campo que é contemporâneo ao desenvolvimento das políticas públicas que foram evidenciadas ao longo da década de 1990, mais para o final da década. Então nós podemos dizer que, na primeira imagem, só para exemplificar, o produtor rural ele não fica só produzindo as suas frutas. Ele está produzindo as suas frutas e, ao mesmo tempo, está processando suas frutas dentro da sua propriedade. Uma pequena agroindústria familiar é capaz de processar os morangos que se encontram ali, ou outras frutas que seja. E na imagem da direita a gente consegue verificar a variedade de produtos que estão sendo trabalhados pelos agricultores familiares. Coisa que o grande agricultor não se preocupa em fazer. O agricultor patronal, ele terceiriza
o processamento dos seus alimentos para a jusante de uma cadeia produtiva, a exemplo de uma agroindústria esmagadora de grãos de soja, por exemplo. Então, cada segmento da agricultura está se desenvolvendo da sua maneira. No entanto, a agricultura patronal conseguiu melhores patamares por conta das políticas públicas mais longevas. As políticas públicas desse tipo de agricultura vieram da década de 1960 para 1980 e as da agricultura familiar vieram depois, pelo menos uns 20 anos depois. Então nós temos ali, a exemplo da foto da direita, vinho, queijos, compotas, mel, tudo isso produzido dentro da porteira, agroindustrializado dentro da porteira e fazendo com que o agricultor familiar ele tenha possibilidade de gerar renda e de gerar empregos. Se a gente fizer uma ligação com o direito agrário, uma das formas do agricultor familiar cumprir a função social da propriedade rural é justamente a agroindústria. É justamente o processamento, essa transformação que nós estamos vendo e percebendo cada vez mais no campo, a partir da década de 90, pela década de 2000 inteira e na atual década. Além disso, uma outra questão bastante interessante que está ligada à agricultura familiar é a questão da preservação do meio ambiente. Muitos dos agricultores familiares, por terem bases tradicionais de produção, conhecimentos empíricos, suas próprias culturas e saberes, eles protegem o seu ambiente natural de produção e podem se utilizar ainda desse ambiente natural para obter mais renda. É bastante percebido, por exemplo, houve uma ascensão bastante grande nas décadas de 2000 e na década atual do turismo rural. Vários produtores rurais se aproveitando das suas propriedades e dos seus recursos naturais para trazer pessoas da cidade em projetos de turismo rural e educação ambiental. Isso é muito importante. Fora que também, na atualidade, nós podemos dizer que existem políticas públicas, a exemplo do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que promove um pagamento ao produtor rural pelos serviços ambientais. Então, a partir da década de 90, a gente está percebendo essa transformação por meio desses exemplos que nós estamos colocando aqui em tela. A partir da década de 90, formou-se um arcabouço de legislação. É o que a gente chama de ambiente institucional ou ambiente legal. Formou-se esse ambiente no que tange ao auxílio para o agricultor familiar, começando, logicamente, pelo PRONAF. E a partir disso, a agricultura familiar começou a ter o seu brilho, começou a ter um lampejo de esperança a partir do seu reconhecimento e do reconhecimento das necessidades de políticas públicas que sejam voltadas para a agricultura familiar em si e para os seus mais diferentes estratos. Vocês podem estar se perguntando nesse momento, mas professor, você está falando bastante sobre políticas públicas. Primeiro, o que é uma política pública? E segundo, quais seriam alguns exemplos de políticas públicas ligadas à agricultura familiar? Ou ainda, uma terceira pergunta, quais seriam os estratos ligados à agricultura familiar que são beneficiários dessas políticas públicas? Pois bem, uma política pública é a criação de uma legislação específica que serve para beneficiar um determinado segmento da sociedade. Uma política pública ela também tem como sinônimo política de Estado, ou seja, a lei ela se cria e cada governante que entra é obrigado a seguir o que está disposto em lei, até o momento em que haja a revogação dessa lei. Podemos dizer como um exemplo, o próprio PRONAF é uma política pública, foi criada em 1996, e ao longo dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e também o Jair Bolsonaro, o PRONAF não deixou de existir. O quantitativo de recursos mínimo para cada época, para cada governo, sempre foi garantido. E a política tem exercido a sua função de promover a ascensão social e a ascensão produtiva dos agricultores familiares. Então este é um exemplo de política pública. Agora com relação aos estratos.
A Lei 11.326 de 2006, sendo esta mais um exemplo de política pública relacionada à agricultura familiar, não somente definiu quem é agricultor familiar, mas definiu também outras categorias de beneficiários das demais políticas públicas que estavam sendo direcionadas para a agricultura familiar até aquele momento. Então nós podemos citar os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos e comunidades tradicionais. Esses povos e comunidades tradicionais são os entendidos como as comunidades mais antigas do Brasil. Por exemplo, se nós temos a comunidade tradicionalista dos Pampas, que fica lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, essa é uma comunidade tradicional que respeita as diretrizes da Lei 11.326. Também nós nos esquecemos, né? A questão dos extrativistas e a questão também dos piscicultores. Esses também entram na Lei 11.326. Então, com esse debate que nós estamos estabelecendo nesse momento, vocês entenderam o que é uma política pública, o exemplo de uma política pública e quais são os estratos atendidos pela política pública específica e pelas, melhor dizendo, políticas públicas específicas, à agricultura familiar. Na foto da direita, apenas para salientar, também há uma especialização da agricultura familiar, dos agricultores familiares e ainda dos filhos dos agricultores familiares na questão de trabalhar na cadeia produtiva da agricultura familiar também. Muitos dos filhos dos produtores fazem cursos de especialização na mecânica dos tratores. Hoje, a questão da agricultura de precisão ela está bastante arraigada na agricultura como um todo. Então, vários filhos de agricultores já estão pensando em se especializar nessa área para ajudar a família, ajudar a sua própria propriedade e também prestar serviços aos demais produtores. Além disso, que nós percebemos, essas duas imagens retratam o crescimento e o desenvolvimento dos pequenos municípios que dependem da agricultura e, majoritariamente, da agricultura familiar. O agronegócio está ali presente. Então, o comércio das cidades é movimentado, os centros são movimentados, as pessoas têm a sua renda oriunda do rural e movimentam a renda do urbano. E nós não podemos mais afirmar que o rural é um ambiente de abandono, por conta de políticas públicas também. Vejam que, ao mesmo tempo em que se criou, ou melhor, contemporaneamente, na mesma época, nas mesmas décadas em que se criaram políticas de crédito agrícola para a agricultura familiar, também houve a criação de políticas públicas que eram ligadas à questão da saúde, à questão da segurança, à questão da eletrificação rural. Tem muito agricultor familiar hoje que depende de programas públicos de eletrificação, por exemplo, para atuar na irrigação e drenagem das suas áreas. Da mesma forma, para tocar a sua agroindústria. Há um subsídio governamental, isso não somente do ponto de vista do governo federal, mas também dos estados, para que os agricultores familiares possam acessar energia elétrica, possam acessar água tratada, para que eles possam produzir adequadamente dentro da sua propriedade. A questão da saúde que nós falamos há pouco, Vários pequenos municípios que dependem da agricultura familiar, eles já têm os seus postos de saúde, pelo menos com um médico visitante, pode ser não um médico residente, ou ainda um médico que pertence ao programa Saúde da Família, um técnico de enfermagem, um enfermeiro. Ou seja, o campo está se transformando. Não graças às políticas públicas voltadas para a agricultura patronal, que isso seja dito. São políticas que foram voltadas, em princípio, para a agricultura familiar e nós podemos dizer ainda para a sociedade como um todo. Uma vez que as políticas da agricultura familiar diferem significativamente das voltadas para a agricultura patronal, porque estas últimas, da agricultura patronal, foram desenvolvidas basicamente pelo Ministério da Agricultura, por meio das suas secretarias. Então, podemos dizer que se trata de uma ação mais intersecretarial dentro do mesmo ministério. Agora, quando nós falamos em políticas públicas para a agricultura familiar, houve um desenvolvimento de políticas públicas de modo interministerial. A exemplo do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do próprio Ministério da Agricultura na atualidade e na década de 2000,
por outros ministérios. A exemplo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que nasceu em 2003 sob a forma de Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar, pelo MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje fundido com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também em 2006 foi criado o Ministério da Pesca, que serviu os propósitos dos piscicultores e dos extrativistas, né? Então, houve uma ação interministerial. A construção da política pública envolveu mais cabeças, mais gestores, e a política pública em si foi muito mais humanizada. Por isso, dessas políticas públicas e dos resultados que vocês estão vendo por essas construções. E claro, nós podemos evidenciar que o resultado disso tudo é uma produção diversificada, uma produção cada vez mais garantida. Aqui nós temos o urucum, ou coloral, não é? Graças às políticas públicas da agricultura familiar, programa de eletrificação rural, programa de crédito, programa Mais Alimentos, vários dos produtores de urucum, e nós temos uma região, um arranjo produtivo local, aqui no estado do Paraná, lá na região de Paranacite e na região de Cruzeiro do Sul, com vários produtores de urucum, todos eles beneficiários das políticas públicas ligadas à agricultura familiar. Então, existe uma garantia dado pelas políticas públicas de diversificação produtiva, garantia da soberania alimentar, da segurança alimentar e nutricional e até mesmo da renda e dos empregos no campo. Assim, podemos tomar como verdadeira a frase do Abramovay em 2000, que dizia: o que se observa é um renascimento do espaço rural. Desde 1996, logicamente, com a implantação do PRONAF. Além disso, pessoal, o rural ele se estende ao urbano também, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio da aula, né? As feiras livres, feiras de produtores, feiras mistas, feiras de produtores orgânicos, elas são um exemplo de como as atividades da agricultura familiar se conectam com o urbano de uma forma muito mais próxima. Embora, logicamente, os produtos da agricultura patronal cheguem ao urbano também, a exemplo de um óleo de soja, a exemplo de um xarope de milho, a exemplo do nosso pãozinho do dia a dia que é feito de trigo, isso é óbvio, ok? Mas em termos de variabilidade de produtos, o que mais chega nas cidades vem da agricultura familiar, e inclusive a interação se dá de modo direto. Quando a gente fala sobre agricultura familiar, nós estamos falando de arranjos produtivos nos quais nós temos cadeias produtivas curtas, ou de curta duração, ou de curta distância. Uma cadeia produtiva curta é aquela que nós temos o fornecedor de insumos, o produtor familiar e, na sequência, os consumidores com produtos com zero de processamento ou com processamento de nível mais baixo. É uma verdura minimamente processada, uma mandioquinha cortada e por aí vai, tá? Quando a gente fala sobre agricultura patronal, nós estamos falando, logicamente, de cadeias mais longas, onde nós temos fornecedor de insumos, o produtor rural, o setor de logística, o processamento nas agroindústrias, o setor de distribuição, atacadista, varejista e consumidor final. Então a cadeia como um todo é mais longa. Além disso, a própria agricultura familiar entra no nosso dia a dia por meio de manifestações religiosas, né? Círio de Nazaré, outras festas religiosas, festas agropecuárias nas cidades. As próprias representações musicais, a música sertaneja, está muito arraigada no nosso dia a dia também, logicamente, por essa valorização da cultura e dos saberes dos agricultores familiares e a própria inserção da agricultura no meio urbano, por meio da agricultura urbana e perurbana, que vocês podem notar os resultados aqui mesmo em Maringá, por meio do programa Maringá Mais Saudável, que hoje é conduzido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do município de Maringá. Nós temos aqui no município 38 hortas comunitárias. Temos mais algumas hortas em Sarandi, outras em Paysandu, Astorga e vários outros municípios do Brasil também possuem seus próprios programas de agricultura urbana. É uma aproximação da agricultura familiar na cidade e, ao mesmo tempo, o retorno a atividades tipicamente rurais daqueles
ex-produtores que hoje vivem na cidade, trabalhando em outras atividades, mas que estão voltando a produzir alimentos graças a estas iniciativas, ok? Fora a questão da homeopatia, da valorização da cultura popular, representada na literatura, várias literaturas, aqui a literatura de cordel, como vocês estão vendo, bastante referenciada dentro da agricultura familiar. E, para concluir, desta forma, nós podemos dizer que a ruralidade encontra-se presente na gênese social, o que impede a separação do urbano e do rural, que, como visto, historicamente tecem uma relação de interdependência social, econômica, cultural e ambiental muito bem amarrada por conta dessa valorização da agricultura familiar, ok? Espero que vocês tenham entendido e vamos fazer agora um breve resumo, uma breve finalização da nossa aula de hoje. Muito bom, pessoal. Gostaram das nossas explicações? Foram bastante ricas, né? Espero que vocês tenham compreendido, acima de tudo, o que é hoje o agricultor familiar, quais são as características ligadas à agricultura familiar e o quanto essa agricultura familiar foi importante. Também falamos do histórico da sociologia rural, é bem verdade, até chegarmos a um momento de ampla revolta social que tem a ver com o Grito da Terra de 1994 e, posteriormente, as respostas que o Estado deu para apaziguar essa problemática, principalmente as respostas que nós vimos ali na década de 90, com a formação do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária, que posteriormente se transformou no Ministério do Desenvolvimento Agrário, enquanto a agricultura patronal também teve o seu ministério próprio, que num primeiro momento era o Ministério da Agricultura e Abastecimento, e já na década de 2000 ele recebeu a sua nomenclatura atual, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Espero que vocês tenham compreendido todos esses detalhes, foi uma aula bastante produtiva, eu gostei de estar aqui à frente de vocês explanando acerca destes assuntos e, claro, estaremos no fórum para tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham excelentes estudos, não deixem de estudar nesse período, é muito importante vocês manterem a rotina de estudos e se vocês tiverem as dúvidas, logicamente, além do fórum, nós temos as outras ferramentas de comunicação, as quais vocês podem entrar em contato conosco, ok? Um forte abraço a todos, bons estudos e te espero no fórum. Tchau, tchau!